Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Casos e Mistérios. Vocês pediram, vocês votaram lá no Instagram casos.mistérios, me segue lá se você não me segue. Estou aqui para contar para vocês hoje, sim, a história sobre o filme Invocação do Mal 1. A família Perron, ela era formada por Carolyn e Roger e suas 5 filhas. A família Perron, ela se mudou para uma fazenda em janeiro de 1971, onde foi um local onde eles conseguiram por um bom preço. Essa fazenda no qual eles se mudaram, ela possuía um enorme território e ela tinha 14 quartos. Imediatamente depois que eles se mudaram, eles começaram já a notar fatos estranhos na casa. Um dos primeiros acontecimentos que ocorreram nessa casa foi quando eles estavam fazendo a mudança. As 2 irmãs, a Cynthia e a Nancy, estavam levando caixas para dentro de casa quando elas viram um homem. De primeiro momento elas acharam que era alguém ali da antiga família, alguém que estava ajudando na mudança e não deram muita importância. Só que depois que a mudança já tinha sido terminada e todo mundo que estava ajudando foi embora, elas viram que o homem permanecia ali parado no mesmo lugar. Nancy comenta que ela viu o homem desvanecer na frente dela, desaparecer. Já a Cynthia, ela não viu ele desaparecer, mas ela viu ele ali parado o tempo todo. Os filhos da família começaram a notar também coisas do tipo brinquedos que desapareciam, brinquedos que estavam num local e daqui a pouquinho já estavam em outro local da casa. Uma das filhas do casal também mencionou que teve um dia que ela estava sozinha na casa e esse brinquedo que estava no quarto dela, ele foi parar na cozinha de alguma forma e não tinha ninguém na casa além dela. Antes delas notarem que isso era algo paranormal, as crianças começavam a brigar muito porque elas achavam que uma estava roubando o brinquedo da outra. E isso gerou muitas brigas entre eles. Outros fatos que ocorriam na casa eram vassouras que se moviam sozinhas e montes de poeira que se juntavam, como se alguém estivesse varrendo. As crianças começaram a alegar que viam muitas pessoas estranhas dentro da casa e que elas já tinham percebido que poderiam ser fantasmas. Elas alegavam que muitos desses fantasmas que apareciam, e em algumas vezes eram crianças, eram totalmente inofensivos, inclusive algum deles até davam um beijo de boa noite neles. Já outros espíritos, elas diziam que eram bem agressivos, então não eram espíritos muito amigáveis. Uma das irmãs, a Cindy, ela sempre que ela ia dormir, ela sempre dizia para a irmã que ela sempre ouvia vozes na hora que ela ia dormir, e essas vozes sempre diziam a mesma coisa. Essas vozes diziam que haviam 7 soldados mortos na parede. Se aí eu já tô a 200 quilômetros de distância, correndo. Elas foram descobrir depois que 8 gerações da mesma família moraram naquela casa. As irmãs, elas demoraram bastante tempo para contar para os pais o que estava acontecendo. Então, em torno de 5 ou 6 meses depois de tudo isso estar acontecendo, elas decidiram sentar com a mãe delas e contar o que estava acontecendo dentro da casa. Depois dessa conversa com os pais também começaram a contar coisas estranhas que eles também estavam presenciando na casa. E uma dessas coisas estranhas era o Roger, o pai das crianças. Ele mencionou que ele sempre sentia uma presença fria e fedorenta no porão da casa. Ele também foi testemunha de uma cama levitar e aparelhos de aquecimento também falhavam sem explicação. Até então, todos os fatos mostrou-se no filme. Alguns detalhes não apareceram, mas até agora o filme foi fiel ao que aconteceu. Teve uma cena no filme que foi uma das mais apavorantes, eu acho, que foi a cena onde a mãe tava brincando com a filha de cabra cega e a filha se esconde e a mãe vai atrás da filha e a filha tem que bater palmas pra dar uma pista de onde ela pode estar. E nessa caçada de cabra cega, ela ouve um bater de palmas vindo do armário do quarto. Só que essas mãos que batem as palmas não é da menininha. Essa cena é assustadora. Aconteceu algo meio que parecido, ou mais apavorante ainda, que foi uma das filhas estava brincando de esconde-esconde com os irmãos, e nessa casa tinha um baú velho de madeira, e ela decidiu se esconder ali dentro. E quando ela tentou sair, ela não conseguiu. Era como se alguém tivesse sentado em cima do baú. Então ela ficou presa ali pedindo socorro, ninguém ouvia ela, e ela tentou sair, não conseguia. Ela ficou presa ali por 20 minutos, até que sua irmã veio e abriu o baú para ela sair. Com todos esses acontecimentos e com todas essas afirmações feitas por todos da família,
a mãe das meninas resolve fazer uma pesquisa sobre a residência. A pessoa vai pesquisar sobre a residência depois que já tá morando lá, né? A mãe Carolyn pesquisou o histórico da residência e ela descobriu um passado tenebroso, assustador. Ela havia pertencido a uma mesma família por 8 gerações, como as meninas tinham descoberto. E ela descobriu também que várias mortes violentas e misteriosas aconteceram naquele território. Ela descobriu também que uma criança foi assassinada, que outras se afogaram no lago da fazenda e outras se enforcaram no sótão. Ainda nessa pesquisa, a mãe das crianças descobriu algo mais assustador. Ela descobriu que uma das donas da casa era uma mulher chamada Bathsheba Sherman, que morou na propriedade durante o século XIX. Ela era conhecida por ser satanista, além de estar envolvida em um caso de assassinato de uma criança. Essa mulher, ela era satanista e ela era considerada como uma bruxa, exatamente como mostra no filme, né? A lápide dessa mulher, ela pode ser encontrada hoje em dia no cemitério da cidade. A família desconfiava que essa mulher, essa Bathsheba, ela era uma presença maligna na casa. Ela era um espírito que se considerava dona da casa, ela se ressentia, ela ficava com raiva, ela ficava como se fosse numa competição com a mãe das crianças para ver qual das duas que era a mais poderosa, quem era que mandava na propriedade. Ela foi descrita por todos que viram ela na casa como sendo uma criatura muito horrível. Eles descreveram ela com um rosto assim semelhante a uma colmeia de abelhas desidratada. Estava cheia de vermes também e sem características humanas, então era algo muito maligno, assim, muito demoníaco realmente. Disseram também que a sua cabeça ela era meio acinzentada e era inclinada para o lado como se tivesse quebrado o pescoço. Acredito que seja por causa da morte que ela teve. Sempre que ela se fazia presente na casa, aquele cheiro de podre sempre vinha. Após muitos ataques e muitas ameaças por esse espírito maligno, a família Perron decide pedir ajuda. Principalmente quando a família começou a desconfiar que aquela presença maligna da bruxa teria tomado conta do corpo da mãe das crianças. Então eles desesperadamente procuraram ajuda. Eles pediram ajuda ao casal Ed e Lorraine Warren. O casal Ed e Lorraine, eles tentaram ajudar a família por muitos anos. Eles tentaram ajudar, foram até a casa, passaram muito tempo na casa. Só que a presença deles, além de ajudar, sempre atormentava mais os espíritos e deixava todos com muito mais raiva e muito mais agressivos. Então a presença do casal Warren, eles não ajudaram muito. Eles preferiram se retirar da casa porque os acontecimentos ficavam piores quando eles estavam lá. Mas durante a estadia deles lá, que foi por bastante tempo, idas e vindas, eles fizeram um exorcismo na mãe das crianças porque realmente ela tinha sido possuída por essa presença maligna. E exatamente assim que mostra no filme também, fizeram jus ao que aconteceu. E nesse dia que eles fizeram o exorcismo, uma das crianças disse que na noite que isso foi feito, ela achou que a mãe dela iria morrer com tanta violência que estava sendo feito contra ela, né, por aquele espírito. Também a mãe dela falava com uma voz jamais ouvida por elas, que não era a voz dela. E também ficou com muita força que ninguém conseguia segurar. E teve um momento do exorcismo que ela foi jogada a 6 metros de distância para uma outra sala. Então tudo isso aconteceu no filme. Se a gente for lembrar do filme, todas essas cenas aí realmente aconteceram. Pensar que tudo aquilo lá aconteceu mesmo, né? E com certeza de uma forma pior do que o filme, né? Porque realmente aquilo ali aconteceu na vida real. Então deve ter sido muito horrível. O casal Warren acabou tendo que ir embora porque a situação se agravou. Quando eles não estavam na casa, parece que os efeitos, que as possessões diminuíam. Apesar de tudo isso que aconteceu, de tudo isso que essa família passou, eles ficaram na casa por muitos anos, porque eles realmente não tinham condições de sair dali. E eles saíram da casa em 1980, quando finalmente eles conseguiram ter condições de sair, venderam a casa e saíram. Então, em resumo, essa foi a história. Na minha opinião, assim, entre o filme 1 e o filme 2, o mais assustador pra mim foi o filme número 1. O 2 também é bem assustador, mas o 1 pra mim foi o mais terrível. E é isso, agora a gente tem que aguardar o Invocação do Mal 3, que eu acho que esse ano sai. E depois que sair o Invocação do Mal 3, sair informações. E aí sim, aí eu vou pesquisar e talvez a gente tenha aí mais um videozinho aí mostrando sobre a história do 3. E é isso, gente, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar o like, que me ajuda bastante, de comentar se possível, porque também me ajuda muito, se inscrever aqui no canal e me seguir nas redes sociais, casos.mistérios. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!